Olá, professor Reale Júnior, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Fabiola, obrigado pelo convite. Josias, Thales, muito bom dia. Vamos lá, Moraes ultrapassou ou não os limites? Moraes atuou fora do rito ou não na sua análise? A questão deve ser examinada no seu conjunto. Eu creio que esta revelação feita pela Folha, através do Glenn e de outro jornalista, revela, primeiro, uma grande omissão do Ministério Público. Ou seja, quero lembrar que toda o inquérito fake news, quando foi examinado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, teve a sua convalidação e o mais relevante foi o voto do Fachin, em que ele dizia que numa situação excepcional, ou seja, de ausência de atuação do Ministério Público, justificava-se uma posição ativa ou proativa do Supremo Tribunal Federal para apuração de fatos que atingiam a própria instituição, né? Pois foi nessa linha que o Alexandre de Moraes requereu a elaboração de relatórios. Um dado importante é, ele não inventou fatos, ele não criou fatos, mas ele pediu que fossem investigados. Ele não fez nenhuma criação de fatos, não teve nenhuma criatividade. Os fatos, ele mesmo os captava nas suas investigações particulares e solicitava que o TSE fizesse relatórios. A questão toda está no comprometimento dele ao pedir esses relatórios. Ele não pediu o relatório no sentido A ou B, ele pedia que fosse feito um relatório diante de um determinado fato, como, por exemplo, as falas do Constantino, não é? E depois ele decidia. Eu creio que essas decisões que ele tomou com base nesses relatórios devem ser eivadas de vício que os anula. Esses fatos são anuláveis. Mas é toda a situação excepcional que nós vivíamos, que continuou a existir depois do julgamento feito pelo Fachin, da inércia, da absoluta omissão do Ministério Público. Se nós tivéssemos tido o Ministério Público atuante, nós não teríamos tido o 8 de janeiro. Ou seja, a ação do Alexandre de Moraes foi benéfica à democracia, ao país, o que não quer dizer que ele não tenha ultrapassado, com relação a esses relatórios, a linha que deve dividir a posição do acusador da posição do julgador. Eu creio que apenas com relação a atos que ele determinou com base em relatórios que foram solicitados ao TSE, o TSE tem capacidade para fazer investigação, mas o móvel, ou seja, o ponto de partida foi uma solicitação do próprio julgador. E Ô, nesses casos, professor, então, diga. pelo que a gente está entendendo na sua análise, ele não saiu do rito. Não é caso de impeachment como a oposição já pede lá no Senado? Não, veja bem, ele saiu do rito na medida em que ele veio a julgar caso em que ele pediu o relatório. Ele não inventou caso, ele não inventou fatos. Ele pediu que fosse feito um relatório sobre fatos que estavam sendo publicados, que estavam ocorrendo quando Constantino falou aquelas barbaridades sobre o processo eleitoral, com demérito à Justiça Eleitoral, ao próprio Supremo, ao próprio TSE. Ele não inventou fatos, ele requereu que fosse feita investigação sobre esse fato. Mas depois, as medidas cautelares que ele determinou, como multas, como retenção de passaporte, essas decisões eu creio que devem ser eivadas, são eivadas de nulidade e devem ser anuladas. Nesse caso, ele ultrapassou efetivamente. Mas, diante da excepcionalidade que nós estamos vivendo, ou seja, temos que ver que o processo eleitoral terminou, mas não terminou. Terminou a eleição, terminou a proclamação dos resultados, mas o processo eleitoral continuou sendo explorado pelos bolsonaristas e que levou a 8 de janeiro, né? Então, o clima de conturbação, o país continuava vivendo com as redes sociais, com os bolsonaristas se arregimentando com as passeatas ou os movimentos na frente dos quartéis continuavam. Então, esse grau de excepcionalidade continuava. Aquele voto do Fachin, a meu ver, ainda prevalece. Mas temos que preservar, sem dúvida nenhuma, a rigidez das decisões que foram tomadas
e que foram tomadas Mas na sua porque análise não é caso de temos impeachment. Na sua análise não é caso de não, impeachment. eu creio que seria, e muito além daquilo que consta da Lei 1079, dizer que é caso de impeachment com todas essas circunstâncias, todo esse conjunto que deve se ver. Não se pode pensar um fato isoladamente, deve se ver o conjunto das circunstâncias políticas e sociais que vivemos naquele instante. Ô, Mas o Josi, senhor acha que deve ser limado algumas coisas que ele Sim, sim, isso mesmo, quer? Thalio. Na linha do seu pensamento, exatamente. Eu creio que deve, e deve ao mesmo tempo servir como exemplo para que essas linhas não sejam ultrapassadas futuramente. Ou seja, se há o grau de excepcionalidade já foi ultrapassado num determinado momento, mas hoje não se justifica. Eu creio que é também a sua expressão do poder, o poder contamina, o poder, quando os deuses querem fazer um grande desafio aos mortais, eles lhe dão o poder, né? E o o poder perigo. realmente O é perigo um do grande poder, perigo. o perigo do É um poder. grande Olha, perigo. antes de vocês fazerem perguntas, o Josias tem uma apuração rapidamente pra gente em relação aos bastidores ali, de como é que tá o clima no Supremo Tribunal Federal depois dessas divulgações, né? O que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão pensando a respeito disso? O que você tem de informação pra gente, Josias? Ô, Bílio, eu falei com dois ministros do Supremo, um deles estava muito desconfortável e não quis nem comentar. Falou, olha, eu considero essa situação toda lamentável, porque nós voltamos ao noticiário sob críticas, o que é bem desconfortável, mas não vou fazer comentário para não piorar a situação, né? E um outro, ele disse que há o desconforto, e é que esse vazamento da troca de mensagens entre o gabinete do Alexandre de Moraes e o órgão de combate à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, que esse vazamento provocou desconforto, mas na avaliação desse ministro que concordou em analisar o caso, isso não vai resultar em nenhum prejuízo para os inquéritos que são relatados pelo Alexandre de Moraes. Ele avalia, disse textualmente, né, não vejo causa de nulidade nessas mensagens, mas lamentou muito a informalidade que levou, na expressão dele, levou para o WhatsApp uma comunicação que deveria ter transitado só por meio de ofícios regulares, né? Então, esse ministro disse que é normal e, por vezes, absolutamente necessário o compartilhamento de dados entre o Supremo e o TSE, desde que isso se faça mediante uma formalização adequada, né? E aí ele reitera, seja como for, diz que, pelo que ele leu até agora, não haverá prejuízo processual. Mas ele fez uma ponderação, diz que não tem nenhuma dúvida de que os investigados vão usar essas mensagens para tumultuar os processos, o que ele considera lamentável, né? Então, acha que não vai haver prejuízo, lamenta a ausência de uma formalização adequada, de ser normal a troca de dados e informações entre os dois tribunais e de ter certeza de que vamos ter tumulto pela frente nesse processo. Aliás, como virou algo trivial no Brasil, né, Fabíola? Aliás, é isso que você traz de apuração para a gente, né? De que esse ministro que você ouviu não vê prejuízo processual. Queria até passar isso para análise do professor Miguel Reale Júnior, né? A gente vê aí uma celebração por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele pode se beneficiar, né? Os processos contra ele podem ajudar aí ele, né, com essas revelações. O que o senhor acha? Acha que essas revelações podem beneficiar Bolsonaro? Decisões já tomadas por Alexandre de Moraes podem ser anuladas, professor Miguel Reale? Bem, Fabíola, com relação ao processo no seu todo fake news, não vai ser decretado qualquer impossibilidade ou nulidade do processo em si. Eu digo que com relação apenas àqueles fatos em que houve relatórios e decisões que foram decisões processuais de retenção de passaporte, de multa, ou seja, nesses casos exclusivamente. Com relação ao processo de 8 de janeiro, então não há ligação nenhuma, né? Absolutamente não há ligação nenhuma. Ou seja, o Alexandre de Moraes não criou fato, ele não é um suspeito
porque criou fatos, porque inventou, porque inovou para determinar medidas processuais. Ele solicitou investigações, e com casos bem restritos. Nem com relação a esses casos restritos, eu acho que esses atos e decisões que ele tomou são nulos, com relação tão somente a esses casos, e não com relação ao inquérito no seu todo, o inquérito do fake news, e muito menos com relação ao inquérito relativo aos crimes contra o Estado de Direito praticados em 8 de janeiro. Aí não há Agora, nenhuma relação. doutor Reale, o senhor apontou uma anomalia que o país viveu, que era a falta de disposição do então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para procurar. Não havia nenhuma disposição do procurador de procurar qualquer coisa Você que se já referisse a citou várias vezes. Bolsonaro, É. bolsonarismo, nada disso interessava a ele procurar. Agora, o que eu lhe pergunto é como deveria ter procedido o ministro Alexandre de Moraes? Ele dispunha de um poder que se tornou até excepcional por conta dessa anomalia que vivemos, mas teria sido mais adequado aqui neste caso, ele era relator de um processo, chega a ele uma informação. Ele deveria ter acionado a Polícia Federal formalmente, olha, senhor delegado, presidente desse inquérito, tem essa informação, peço a apuração. Cabe a ele, ele tem essa prerrogativa de, como juiz, e tendo a necessidade de manter a isenção que se exige de todo juiz, ele tem a prerrogativa de requisitar investigações? Eu creio que sim, apesar de que existem processualistas que entendem que o juiz tem que se manter absolutamente isento e acima dos fatos. Eu creio que até por determinação do artigo 40 do Código de Processo Penal, haveria a possibilidade do juiz, tendo conhecimento de um fato delituoso, requerer ao Ministério Público que fizesse a apuração. É o que determina o Código de Processo Penal. Agora, o que adiantaria ele oficiar, como já tinha oficiado diversas vezes, ao Ministério Público? Não, mas aí que por isso eu lhe perguntei, ele poderia oficiar diretamente à Polícia Federal ou ao próprio TSE? Não, ao próprio TSE, o TSE tem posição, tem capacidade também investigativa com relação a fatos que lhe dizem respeito, e ele poderia, mas até esses fatos não diziam muito respeito ao TSE. Veja os fatos relacionados ao que o Constantino disse. Relativamente a esses fatos, uma ponta estaria ligada ao TSE quando ele faz críticas ao processo eleitoral. Mas a eleição já tinha se consumado, já era 22 de dezembro, me parece, uma data já com a proclamação e a diplomação dos E a Polícia Federal? Ele poderia ter A se Polícia reportado Federal, ele diretamente? poderia pedir à Polícia Federal, o certo ele pedia ao Ministério Público para que opinasse. Né? Esse é o caminho processual correto. Ele não ser da notícia crime, mas ele noticiar o Ministério Público, para o Ministério Público analisasse se havia ou não infração e determinar a investigação. Esse era o caminho certo. Só que era um caminho inviável, infelizmente. Agora, o poder de polícia, né? Tem muita gente aqui na dúvida e perguntando, o poder de polícia de um juiz, ele tem esse poder de polícia? Ele pode investigar? Não, o juiz tem que determinar que a investigação seja feita. Ele não investiga ele mesmo. Né? O juiz não pode investigar. Essa investigação pode ser provocada por ele por via de solicitação que ele faça ao Ministério Público ou à própria Polícia Federal. Mas ele investigar, é esse o fato que eu estou dizendo. Ele pediu relatórios e recebe esses relatórios, o que compromete, sem dúvida nenhuma, suas decisões em casos específicos relativos a medidas processuais que ele determinou. Não houve nenhum julgamento baseado nesses relatórios, julgamento de mérito baseado nesses relatórios. Não houve nenhuma apreciação efetiva, a não ser medidas cautelares que foram por ele determinadas, em casos muito específicos, diante de uma situação muito excepcional que o país vivia naqueles últimos instantes, principalmente depois do processo eleitoral. Doutor Reale, eu não queria deixar de aproveitar a sua presença para perguntar sobre uma outra dúvida jurídica que paira sobre a nossa conjuntura, que é aquela decisão do Tribunal de Contas da União sobre as joias. Né? O tribunal decidiu que, no caso do Lula, um relógio que ele recebeu de presente lá da grife Cartier, em 2005, R$60 mil, ele não precisava devolver. E praticamente o TCU rasgou a decisão que tinha tomado em 2016, segundo a qual
valor, presente de alto valor, tem que ser incorporado ao patrimônio da União. O senhor acha que esta decisão do TCU vincula, de alguma maneira, como tenta fazer crer a defesa do Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo no julgamento do Bolsonaro no caso do desvio das joias sauditas? Há circunstâncias muito diversas que contornam os fatos, né? As joias, primeiro, os valores eram muito superiores, e depois essas joias era sabidamente uma ilegalidade por parte do Bolsonaro e da sua assessoria, tanto que tentaram sempre escamotear o fato. Tá? E o que é mais grave, procuraram, inclusive, recomprar a joia. Eu creio que os dois fatos são ilegais, não acho que não existe diferença por causa do valor. Mas as circunstâncias que contornam os fatos do Bolsonaro são muito mais graves, né? Com o escamoteamento da vinda, com escondidas a entrada, escondida a saída, né? A tentativa de recompra, ou seja, os contornos que estão em volta dos acontecimentos relacionados às joias do Bolsonaro são muito mais graves do que aconteceu com o relógio do Lula. Mas eu creio que a ilegalidade, eu acho estranha a decisão do TSU da ilegalidade, que não houve ilegalidade com relação ao relógio Cartier do Lula e no primeiro mandato ou segundo mandato. E a Procuradoria e o Supremo não estão obrigados, evidentemente, a seguir esse entendimento do TCU, né? O TCU não é nem tribunal, né? É surpreendente esse entendimento e injustificável. Professor Miguel Reale, agradeço imensamente sua participação aqui nessa manhã conturbada na política e na justiça brasileira. Até. Bom, até logo. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Agora, 11h14, a gente vai ter a oportunidade de ouvir também outros juristas, né, e opinião de outros juristas a respeito desse assunto tão grave e importante no nosso país hoje, com essas revelações feitas pelo jornal Folha de São Paulo. Ontem mesmo, assim que saiu a notícia, estávamos ao vivo no All News e o nosso professor também aqui, Walter Mairovich, trouxe também a opinião